Irmãos, aí está essa mensagem, um incentivo, uma motivação para nós, principalmente que exercemos ministério em nossa Irmandade Apostólica. Quando, queridos, olhamos para o ministério dos santos apóstolos, podemos observar que foram um ministério muito difíceis e, porém, gloriosíssimos. Muitas lutas, perseguições eles enfrentaram, mas permaneceram firmes. Olhamos o exemplo de Santo Estevão, o qual foi apedrejado. Olhamos também, queridos irmãos, o exemplo do amado apóstolo São Paulo, o qual foi apedrejado também e depois teve a sua morte por decapitação. Olhamos também, queridos irmãos, para o ministério do amado apóstolo São Pedro, o qual também foi crucificado de cabeça para baixo. Mas daí, queridos irmãos e irmãs, mesmo com tantas perseguições, enquanto ainda eles estavam exercendo os seus ministérios nesta terra, eles não esmoreceram, não deixaram o primeiro amor se esfriar pelas perseguições, mas trazendo esse exemplo dos santos apóstolos para esse presente século, para os dias em que vivemos, chamados tempos da regeneração, tempo do Consolador, do Santo Pastor, queridos, para os que exercem ministério na nossa igreja. Não temos perseguições em nosso país, não existe uma lei que nos obrigue e diz o seguinte: você vai ter que seguir esta igreja aqui, você vai ter que exercer isso aqui. Queridos irmãos, isso não existe em nosso país. Exercemos um ministério de livre e espontânea vontade, sem perseguições de pessoas, porém, de perseguição do poder do mal. E aí que muitos e muitos têm caído, queridos irmãos, nas ciladas do poder do maligno, porque não vigiaram e não vigiam, deixando o primeiro amor se esfriar. E isto, queridos irmãos, é muito perigoso quando deixamos o primeiro amor, aquele primeiro dia em que exercemos uma função, a nossa igreja se esfriar. Porque quando esse primeiro amor se esfria, a pessoa vai perdendo automaticamente o desejo de exercer o ministério na igreja, vai deixando de lado e por fim sai deste santo caminho, como muitas e muitas pessoas já saíram. Mas eu pergunto, é isto que Deus o Pai quer de nós? É isto que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo quer de nós? Não, prezados irmãos, não é isto que eles querem de nós. Eles querem que nós permaneçamos aqui até o fim, para um dia entrarmos na glória celestial. Mas o que precisamos fazer? Precisamos sempre ter ânimo, dedicação para com esta obra apostólica e olharmos, como falei, para o exemplo dos santos apóstolos, para o exemplo de Jesus, que foi perseguido, humilhado, para o exemplo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E muitas das vezes, queridos irmãos, uma pessoa que exerce um ministério, tanto pastor, como regente, corista, músico, ou até mesmo um membro que era frequentador das nossas reuniões, vai se esmorecendo, e vai dando, queridos irmãos, oportunidade para o poder do mal entrar em suas vidas. E nós sabemos, queridos irmãos, que quando o poder do mal entra na vida de uma pessoa, na vida de um apostólico que fraquejou,
é muito difícil para ele sair. É muito difícil, queridos irmãos, porque em uma pessoa não pode ter dois senhores. Não pode ter Deus e não pode ter o maligno. O que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém, queridos irmãos, pode falar: eu amo a Deus, eu amo a minha igreja, mas quando olha para as obras de tais pessoas, completamente diferente daquilo que é ensinado. Aí eu pergunto, essa pessoa está amando, a igreja está amando a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo? Não, queridos irmãos. Ela pode pensar que está amando, porque aquele que ama a Santa Vó Rosa, aquele que ama o Santo Irmão Aldo, que ama o seu ministério, ele faz de tudo para ser cumpridor, para obedecer. Elimina da sua vida todas as distrações que impede para vir exercer o ministério nesta igreja. Como pastor, para ir cumprir uma escala. Como diácono, diaconisa também. Como membro, como regente. Como corista também, queridos irmãos. É por isso que é fundamental colocarmos sempre o primeiro amor em prática. Deixarmos, resolvermos todas as desavenças, porque, queridos irmãos, quando existe esse tipo de coisa no meio de uma certa corporação, não precisa ser somente no meio da igreja, mas no meio de uma certa corporação, quando existe brigas, desavenças, é muito difícil ter o progresso daquela determinada corporação. E na igreja também é assim, queridos irmãos. Enquanto existir pessoas querendo ser superiores umas às outras, vai ser muito difícil a humanidade conhecer que Jesus já voltou pela segunda vez. Enquanto pessoas se acharem melhor de que umas às outras. E isto, queridos irmãos, é uma verdade que está patente em nossos olhos. Infelizmente, isso não era para acontecer na nossa Irmandade Apostólica, mas está acontecendo. Se uma pessoa exerce uma função, um pastor exerce uma função, faz uma reunião até melhor do que, podemos dizer, o outro, já fica todo cheio de orgulho, se achando daquilo que exerceu. Um corista se canta melhor do que o seu irmão também, fica cheio de orgulho, o regente também. Enfim, queridos irmãos, um sentimento que já tirou muitos e muitos apostólicos. Vejam bem, muitos que já saíram deste santo caminho, eles já tiveram esse pensamento: eu nunca vou sair desta igreja. Por que que eles saíram? Porque deram oportunidade para o maligno entrar em suas vidas, fazendo prevalecer este sentimento chamado orgulho e a falta de humildade. Porque, queridos irmãos, como eu falei no apelo das contribuições, Jesus, sendo o Filho de Deus, vejam bem, o Filho do Altíssimo, nosso eterno Pai Criador, Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, e sim vim para servir. Aí quem somos nós querendo ser melhores do que os outros? Somos simplesmente meros seres humanos, todos com um só objetivo, lutando por nossa salvação. E portanto, queridos irmãos, quando isso está acontecendo, pode ser no coral,
entre o ministério dos pastores, os diáconos e diaconisa. Quando existe estes sentimentos, como aqui na mensagem nos mostra, brigas, discussões e desavenças, isto traz graves consequências para a obra do Consolador. E para essas pessoas, queridos irmãos, que se acham melhores do que as outras, vejam o que a mensagem nos diz: devem ter em mente que os irmãos não foram chamados e escolhidos para combaterem contra o Espírito de Deus. Aí está, queridos irmãos, uma vez que a pessoa está completamente fazendo tudo diferente do que a Santa Avó Rosa ensinou, ela não está lutando a favor de Deus, ela está lutando simplesmente a favor do poder do mal, está lutando contra o Espírito Santo de Deus. Aqui está na mensagem. Foi por isso que Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vejam bem, queridos irmãos, as palavras de Jesus. Ou uma pessoa é por ele Jesus, ou não é. Não existe meio termo, não existe um intermediador. Eu vou ficar aqui. Uma pessoa pode até sim, como existe muitos ainda que estão em nosso meio com os pés em duas canoas. Apostólico um dia sim, apostólico um dia não. Mas, queridos irmãos, para tais pessoas, se não mudarem, a queda é certa. A queda é certa, prezados irmãos. Porque nós temos um hino na nossa igreja, que o joio não pode ficar nesta igreja. E quem é o joio? É aquele que nem obedece verdadeiramente os ensinamentos por completo e com seu mau exemplo não deixa os outros obedecer. Aí, queridos irmãos, é muito difícil levarmos avante esta obra. É muito difícil uma pessoa que se encontra nesta condição, com o seu mau exemplo, estar ali, exercendo o ministério, 2, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, sempre naquele mesmo ritmo. Nem procura evoluir, nem procura obedecer mais, buscar mais santificação, e com o seu mau exemplo, fica ainda desmotivando os outros, fazendo os outros desobedecer. E isto, queridos irmãos, tem um preço muito grande. Ah, mas pastor, eu desobedeço, fulano não tem nada a ver. Se ele desobedecer também, é porque ele quer. Queridos irmãos, na nossa Irmandade Apostólica, ela não era para existir esse tipo de coisa. Não era, porque nós somos conhecedores dos ensinamentos de Jesus. Somos conhecedores da verdade. Era para nós estar se preocupando somente, era para Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo estar se preocupando somente com outras pessoas que nunca ouviram falar no nome dela, Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas, ao contrário, queridos irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo se preocupam ainda com muitos e muitos apostólicos que ficam lutando contra ela, lutando contra a sua obra. Portanto, nós temos uma palavra do santo profeta Irmão Aldo. Vejam bem, queridos irmãos. Ele disse o seguinte: tudo o que eu tenho falado e mandado falar ao nosso povo são palavras dignas de crédito e palavras sérias e que devem ser aceitas com amor e obediência, não como brincadeira. Eu, Irmão Aldo, não brinco com as coisas sagradas,
mas tenho o meu objetivo e rumo certo, que é a santificação e a purificação da igreja. Portanto, levem mais a sério o que eu mando lhes falar e ensinar. Quem avisa, amigo é. E o santo profeta Romualdo, ele foi e é, queridos irmãos, de fato esse amigo. Nós contemplamos nessa sua palavra aqui, que ele está nos mostrando para nós levarmos as coisas sérias, porque ele, o santo profeta Romualdo, nosso supremo pastor, nunca brincou com as coisas de Deus. E por que nós, meros seres humanos, vamos brincar, vamos vacilar com as coisas de Deus, com os ensinamentos de Deus? Ele nos fala para nós levarmos avante esta obra, sendo apostólicos fiéis, obedientes, sendo exemplo para o mundo, queridos irmãos, porque esse mundo está carente da graça de Deus, o nosso Pai. E onde existe essa mais perfeita graça? Estar em outro lugar? Não, queridos irmãos, estar dentro desta igreja apostólica. Por quê? Porque Jesus, juntamente com o Espírito Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, Santo Irmão Romualdo, estes santos habitam aqui. E é por isso que precisamos nos esforçar para que essas pessoas possam receber esta graça. Não atrapalhar a obra da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Romualdo, porque, torno a repetir, quando desobedecemos, estamos atrapalhando a Santa Avó Rosa a salvar mais almas. Mas pastor, o senhor está pegando pesado demais. Irmãos, não é pegar pesado demais, porque uma vez que a pessoa, vejam bem, acha a doutrina da nossa igreja, um ensinamento da nossa igreja pesado, é sinal que essa pessoa está devendo algo e precisa melhorar. Eu pergunto, no ministério de Jesus, quando Jesus estava pregando, quem criticava a palavra de Jesus? Quem achava pesada a doutrina de Jesus? Quem era pesado, os irmãos? Eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes, que somente conheciam a palavra, mas não colocavam em prática. Pessoas que estavam devendo para Deus. Então, queridos irmãos, uma vez que você acha que esta palavra, estes ensinamentos está pesado para a sua vida, é porque de fato deve fazer uma autoanálise e que precisa melhorar em algo. Porque um obediente, quando ele ouve uma mensagem, ele fica com mais regozijo, mais satisfeito, porque tem a certeza que está obedecendo no caminho certo. E os ensinamentos da nossa igreja não são pesados, são apenas a verdade, porque o que o santo profeta Romualdo falou, não é tempo e nunca foi tempo para nós brincarmos com as coisas de Deus, porque, queridos irmãos, como eu falei no apelo das contribuições e torno a repetir, o inimigo, ele não brinca, não está brincando, nunca brincou para levar criaturas para o seu reino. E uma pessoa que está sendo participante dessas palavras e fica brincando, não está verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, e sim a do maligno. Por isso, queridos irmãos, precisamos tomar muito cuidado, antes de falarmos e abrirmos a nossa boca para falar, mas está pesado demais a palavra, precisamos fazer uma autoanálise. Pesado foi o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Não devia nada o nosso divino mestre, mas foi humilhado, cuspido, pregado naquela cruz. Pesado, queridos irmãos, foi o ministério também de Maria Santíssima, dos santos apóstolos.
da Santa Vó Rosa, quantas injúrias a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo, estes santos tiveram que passar, tudo isto por amor a nós. E uma vez, queridos irmãos, que não colocamos esses ensinamentos em prática, não somos dedicados àquilo que exercemos, nós estamos, queridos irmãos, sendo ingratos para com estes santos. Não é isso que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo quer de nós. Mas, pastor, eu obedeço tudo aquilo que a Santa Vó Rosa ensina. Que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo, continue, queridos irmãos, te abençoando, dando ânimo, força para você vencer a cada dia mais. E deve ser bastante vigilante, porque o inimigo ele não fica tentando perturbar aqueles que já são dele, não. Ele vai tentar derrubar a vida daqueles que estão firmes na fé. E ele é astuto, prezados irmãos, ele usa diversas estratégias. Ele conhece os nossos pontos fracos. Os nossos pontos fracos ele conhece. É por isso a necessidade de sermos vigilantes e a prática contínua da obediência à nossa doutrina, à nossa disciplina, colocarmos esses ensinamentos em prática. Obedecermos o que o Santo Irmão Maldo tanto lutou, o que a Santa Vó Rosa tanto lutou para implantar. Devemos, queridos irmãos, somar todos juntos, sermos unidos, resolvermos as nossas diferenças, porque a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo, muitas das vezes, eles só esperam uma simples atitude de certas pessoas que estão desobedecendo às suas ordens. Eles só, muitas das vezes, esperam um pedido de perdão. É como se o santo profeta Irmão Maldo falasse: meu filho, eu estou aqui, mas muitos, queridos irmãos, não ligam. Alertava e alertava enquanto estava em seu corpo físico, e hoje ainda nos céus, inspirando as nossas mensagens ainda através desses boletins oficiais, ainda continuam alertando a muitos e muitos a abrirem os seus olhos, que não é tempo mais para brincadeira, porque ele mesmo falou que o tempo passa velozmente. Nós precisamos aproveitar o tempo que nos é oferecido por Deus. Aproveitar o tempo, prezados irmãos, não com coisas banais, coisas que não nos edificam, mas com coisas que nos edificam, que aumentam o nosso nível espiritual, que vai nos levar para a glória celestial. Pois fazendo assim, amados, estamos somando com estes santos e não dividindo. Esta é a nossa missão, somar e jamais dividir. Portanto, que a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Maldo abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. E queridos, vamos fazer todos juntos uma autoanálise. E como eu falei, torno a repetir, se essas mensagens estão mexendo com pessoas que estão devendo algo para a Santa Vó Rosa, ela, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Maldo, esperam mudança de tais pessoas, porque Deus, queridos irmãos, como diz a doutrina, Ele corrige quem o ama. Quando nós temos uma correção em nossa vida é porque Deus nos ama. Um pai, quando corrige o seu filho, uma mãe, quando corrige o seu filho: meu filho, não faça isso que você vai se dar mal. É para o bem, prezados irmãos. Assim é Deus. Se o Santo Primaz está nos alertando, nós sermos fiéis àquilo que exercemos desta igreja, sermos verdadeiramente frequentadores das nossas reuniões, não deixando jamais perder este primeiro amor, exercermos os nossos ministérios com ânimo e com o pensamento: eu estou ajudando
ao meu Deus na obra de salvação. Eu estou ajudando a Santa Avó Rosa na obra de salvação. E fazendo assim, queridos irmãos, grande vai ser o galardão no reino dos céus, de muitos que permanecerem até o fim, porque nós sabemos que lutas virão, mas nós venceremos, porque nós temos o Consolador, o Santo Pastor, ao nosso lado. Um dia poderemos falar as palavras do amado apóstolo São Paulo, que disse: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, desde já estar-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Portanto, queridos irmãos, e Jesus disse também: guarda a tua coroa, que guardamos, possamos guardar aquilo que recebemos da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Malto. Guarda o que tens, guarde bem, guarde com amor. A coroa que te deu Jesus, o nosso Salvador, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Malto. E um dia entraremos na glória celestial e desfrutaremos de uma eterna paz, mas isto só se vai dar, queridos irmãos, se formos fiéis até o fim, porque não adianta a pessoa ter 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja e lá na frente ela esmorecer e sair desse santo caminho. Tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela obedeceu vai, como diz um ditado muito popular, de água abaixo. Não vai significar nada para Deus. O que importa é o agora. E se eu estou devendo para Deus, para Santa Avó Rosa, que possamos resolver, como falei, torno a repetir, as nossas diferenças, porque todas as vezes, queridos irmãos, que temos a oportunidade de acordar, de abrir os nossos olhos, é Deus nos proporcionando mais um dia, nos proporcionando mais uma oportunidade para mudar, para rever os nossos atos. Porque depois que fecharmos os nossos olhos, poderemos chorar lágrimas de sangue. E Ele não pode fazer nada. Porque Ele já lutou, o seu Filho se sacrificou, a sua serva, o seu servo, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Maldo, já se sacrificaram aqui por nós, deixaram esses ensinamentos. Agora, basta a cada um colocar em prática. Amém? Que a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Maldo, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos, lhes proporcionando muita paz, forças, fé e coragem para vencer os obstáculos da vida. Queridos, antes de finalizar a nossa santa reunião, vamos ouvir ainda o último hino a ser apresentado pelo coral feminino, que se intitula A Paz do Consolador.
queridos irmãos, meus sinceros agradecimentos ao trabalho do coral, músicos, trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisa, presença de nossos irmãos membros, a presença, trabalho dos meus amigos e colegas de ministério, a participação de nossos amigos e irmãos internautas. Desejo que Deus, nosso Pai, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Queridos, para finalizar a nossa santa reunião desta noite, peço a gentileza de todos aqueles que puderem para se posicionarem em pé. Vamos, com bastante fé, agradecer a Deus e aos seus demais santos por este momento proporcionado a todos nós. Em sentido de oração, com mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, então assim oremos. Ó poderoso santo profeta, irmão Aldo, neste momento, querido primaz, chegamos ao final desta santa reunião. Estamos aqui felizes, pois tivemos e temos a certeza que ainda o Senhor se faz presente em nosso meio, para ouvir as orações de teus filhos. Tivemos o privilégio e a oportunidade, querido primaz, de relembrar teus belíssimos ensinamentos, teus conselhos, preciosíssimos para o nosso bem, para a nossa santificação e para a nossa salvação. É por isso que expressamos a nossa sincera gratidão ao Senhor. A bendita e santa Avó Rosa, que no transcorrer de 16 anos sempre esteve em frente desta igreja apostólica, cumpriu o seu ministério com lealdade, com determinação, hoje nos céus em espírito e verdade, muito tem nos abençoado. Agradecemos também a Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, a Jesus bendito, nosso divino Mestre, Senhor e Salvador, a Deus, o nosso Pai, ao divino Espírito Santo. Ó Deus, neste momento eu suplico para que abençoe a vida destes teus filhos, lhes proporcionando muita paz, saúde. Ouça as orações deles, porque estão aqui perante a tua presença para pedir alívio para as suas dores. Conceda a cada um aquilo que eles tanto almejam alcançar. E agora eu levo a minha mão sobre esta caixa, pedido de oração. Bendita e Santa Avó Rosa, eu não sei os nomes que aqui se encontram, mas a senhora sabe, a senhora conhece a situação que estes teus filhos estão enfrentando. Pode ser que sejam pessoas que não tenham consciência do teu poder, não tenha consciência do teu poder, ó santo profeta Romualdo, mas sabemos que tu és um Pai bondoso e muitas das vezes tem usado a sua misericórdia. Eu peço que a use para com eles, se for da tua vontade, é claro, que eles possam receber a solução para os seus problemas. Agora, prezados e amados irmãos, crendo que estes santos estão ouvindo as suas orações, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, juntamente com a comunhão gloriosíssima do seu digníssimo Espírito Santo. Recebam a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Romualdo. Tenham muita paz, saúde e prosperidade, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Está finalizada a nossa santa reunião. A paz do Senhor para todos os irmãos.